De volta com o Economia e Negócios, da nossa conversa sobre habitação. Estou com o Caio Portugal, do Secov, e uma coisa que a gente estava abordando no bloco anterior era a questão de quanto hoje algumas perninhas não estão cumprindo as suas obrigações. Entre elas, as empresas que obtiveram concessão para energia, para água, para telefonia. Lembrei, telefonia, aí entra a internet, entra televisão, eu quero televisão em todos os condomínios, quero internet e banda larga, tudo porque cabe às empresas e está hoje como um ônus para o setor. Ônus esse que vocês não têm outro jeito a não ser colocar de certa forma no preço. Exatamente. Dá para estimar, se isto não ocorresse, quanto poderia baratear os novos, né? No caso, estamos falando aí só de novos lançamentos, né? Bom, a gente pode ter algum nível de avaliação em nível macro, né? Entendendo que as próprias concessionárias, elas mesmas divulgam, a Associação Brasileira dos Investidores em Energia e Distribuição de Energia Elétrica, eles falam que dentro do componente da tarifa, 27,5% do valor da tarifa de energia é o investimento em manutenção e extensão da rede. Se a gente entender que isso já está na tarifa, tá certo? E de fato está, o consumidor acaba pagando duas vezes. Ele paga pelo preço do terreno, que esse insumo foi feito por nós e doado para essa concessão, tá certo? E ele paga de novo a hora que ele paga essa tarifa. Mas se esse valor conseguisse voltar para o consumidor de alguma forma, como eu falei, num bônus, o que fosse, tá certo? Com certeza a gente conseguiria baratear isso na ordem, sei lá, talvez de 10%, 15%, porque cada loteamento, ele varia o componente de custo desse tipo de insumo. Desses insumos. Quanto mais terraplanagem, por exemplo, você tem numa área loteada, mais custoso é o preço, o custo de produção dessa área urbanizada e, por conseguinte, quando possível, mais caro será o preço de venda desse terreno. Tá? Mas se conseguisse que as concessionárias minimamente cumprissem o seu papel, com certeza a gente conseguiria ter terra urbanizada mais barata. E aí significaria habitação mais barata. Tá. Como vocês, enquanto Secov, estão dialogando e que tipo de retorno vocês estão tendo, seja individualmente dos parceiros empresários ou das agências reguladoras, ANEEL, Anatel? Vamos lembrar que em 95 foi quando foi aberta essa possibilidade pela Constituição. De lá para cá, cada uma dessas agências construiu um marco regulatório. No que se refere à ANEEL, a gente intervém em todas as etapas da construção dessa regulação. Infelizmente, uma última resolução que foi editada em 2003, até do ponto de vista constitucional, ela é inconstitucional, ela obriga o loteador a fazer a doação da rede de energia que ele fez, que ele implantou, para a concessionária. Quer dizer, a Constituição proíbe o enriquecimento ilícito, mas isso está lá, é texto de uma resolução e consta dessa forma. Como que a gente vê? E óbvio que daí, no caso, vocês devem estar brigando juridicamente. Aí você judicializa esse tipo de relação e em algum momento isso vai ser decidido. Né? Bom, esse é um flanco de atuação. O outro flanco de atuação é a revisão do próprio marco regulatório da atividade privada de parcelamento do solo. Todo e qualquer loteamento no Brasil inteiro, minimamente ele é regrado por uma lei. A Lei 6766, que é de 1979. Eu lembro. Então, a gente está em 2013, vê o tempo de vigência dessa lei. Essa lei, ela trouxe vários componentes bastante importantes para o setor. Ele fez com que o setor se profissionalizasse consideravelmente. Mas ela é anacrônica, já visto uma série de outras normas e legislações que advieram posteriormente e que mudaram o próprio entendimento da sociedade. Uma delas, o Código de Defesa do Consumidor, outra delas, a própria legislação ambiental, ultimamente o Código Florestal, que foi recentemente aprovado. Então, todas essas legislações, elas mudaram o modus de atuação das empresas de loteamento e a sua relação, tanto com a administração pública quanto com os consumidores. E existe um projeto que está em tramitação dentro do Congresso, é um projeto do ano de 2000. A gente atuou fortemente dentro do trabalho de discussão de uma forma democrática desse projeto. Hoje ele se encontra aguardando a pauta para ir a plenário da Câmara dos Deputados. Me dá calafrio, vai. Mas a nossa expectativa não é otimista para que esse projeto venha a ser discutido. Até porque a gente sabe que se ele for a pauta do Congresso, são 513 deputados que têm a oportunidade legítima de colocar as suas emendas. Só que é um projeto que é extremamente complexo. Ele mexe com contratos,
ele mexe com essa relação empreendedor-consumidor, administração pública e concessionárias, ele mexe com registro de imóveis, ele mexe com legislação ambiental e ele mexe com padrões urbanísticos. Ou seja, ele pode é bastante ser complexo, totalmente fragmentado e virar um Frankenstein. Ou seja, a gente está falando de algo que, neste caso, tem 13 anos que está para ser votado. Exatamente. Estamos falando de algo que há mais de 30 anos está em vigor e totalmente inadequado, enquanto lei, ao modo de operação do dia a dia de quem mexe com os negócios. Portanto, nós estamos falando que é por isso que a gente vê esses gritos tão fortes. Principalmente, eu não vou me calar aqui, e não estou defendendo o executivo nenhum, mas é principalmente contra o legislativo. Não dá para a gente continuar trabalhando poucos dias, continuar com a corrupção que a gente está, continuar sem analisar esses problemas. Por quê? Você está falando de algumas coisas que mexem diretamente no bolso de cada um que vai adquirir um imóvel. Exatamente. É isso. A semana passada a gente abordou bastante educação. Vocês no Secov também têm a Universidade Secov. Até onde isso pode beneficiar o que ela de fato oferece, seja para os empresários, seja como forma de reverter para a população? Então, a função da Universidade Secov é justamente disseminar o conhecimento. A atividade, por si só imobiliária, ela é bastante complexa. O Secov ele consegue reunir o que a gente chama os segmentos verticalizados totais da indústria imobiliária. Desde o setor de loteamentos, que é o nosso, ao qual eu represento, que se produz a terra urbanizada, a área chamada de incorporação imobiliária, onde são feitos os projetos de edificação de prédios, casas, seja o que for, centros comerciais, etc. A área de administração condominial, a área de administração de locação, a área de compra e venda e de intermediação.